Olá, queridos, graça e paz. Eu resolvi gravar essa aula aqui hoje, segunda-feira, dia 19 de abril de 2021, mas na verdade essa aula foi dada, ela aconteceu no domingo retrasado, dia 11, e aí eu tive dificuldades para gravar, e aí nós vamos fazer agora aqui para que a gente não perca esse conteúdo gravado, tá? Então, desde já eu peço desculpas porque vocês não vão ter os comentários dos alunos que aconteceu quando a aula foi ao vivo, tá bom? Mas eu acho que vai ser bacana para a gente dar sequência aqui. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente entrar no nosso assunto. Tá aí, acredito que vocês já estejam vendo. Muito bem, então a aula de hoje é a aula número 7 da classe Sexo, Dinheiro e Poder. Nós já falamos sobre sexualidade, falamos sobre dinheiro e nós estamos finalizando sobre o poder. Na aula passada nós vimos... Só para dar uma recapitulada, né? Nós vimos os heróis, né? Desse poder aí que muitas vezes destrói, que corrompe. E os heróis são esses aqui, né? O egocentrismo, quando traz para nós uma ideia de que o poder ele está sempre focado em nós, e nós ficamos então no centro dessa busca pelo poder. A vaidade que faz com que o poder e o controle que nós temos em mãos seja divulgado, fique em destaque. A gente sempre quer mostrar para os outros, né, que nós estamos no comando. Isto é vaidade do poder. A ambição que faz as pessoas buscarem cada vez mais poder e pensar que isso vai saciar em algum momento o seu desejo, mas é insaciável essa busca por poder. A intolerância que vai fazer do controle do poder que nós temos em nossas mãos nós rejeitarmos a concorrência. Nós vamos ser intolerantes e vamos diminuir e vamos rejeitar a opinião alheia para que a gente não tenha ninguém disputando o poder conosco. É uma questão de competição. E a corrupção, que vai fazer com que esse poder que foi delegado por Deus a nós, que deveria estar sendo usado da forma correta, foi corrompido pelo pecado do nosso coração, e aí nós usamos esse poder de uma forma errada. Então isso foi na aula passada, na aula 6, e agora então a gente vai dar um outro lado do poder, que é o poder que constrói, não só esse poder que destrói a humanidade, ok? Bom, então para a gente entender, vamos às origens, né, lá em Gênesis, para a gente entender da onde o homem recebeu esse poder. Claro que foi do nosso Criador, né? Então esse texto aí, famoso, da criação aí do homem: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então a gente percebe aqui que Deus, logo após criar o homem e a mulher, a humanidade, ele já delega poder para que o homem domine, né, subjugue todo o restante da criação. Então esse poder que nós temos, ele foi delegado por Deus. Quando nós vamos ver depois esse diálogo, esse embate entre Jesus e Pilatos, a gente vai ter também um reforço dessa ideia de que todo o poder vem de Deus, né? Quando Pilatos diz para Jesus:
que ele teria autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo, Jesus responde: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Então a gente vê aqui o próprio Jesus reafirmando a ideia de que todo o poder vem do alto para a humanidade. Bom, se tudo que Deus faz, né, é perfeito, e esse poder delegado também foi, a gente vê então que esse poder ele foi corrompido pela queda do homem. Claro que quando o homem se rebela contra Deus, se revolta e quer viver uma vida independente, ele acaba corrompendo essa liderança nata que Deus havia dado a nós, né? Então, para que Deus deu poder aos homens? Qual é a finalidade desse poder delegado? E que Deus espera que nós usemos da forma correta. Primeiro ponto que Deus dá poder a nós é para que o nome dele seja glorificado. Até porque o poder vem dele e a humanidade precisa ver nos homens o poder de Deus, mas um poder que constrói, um poder que edifica, né? Um poder que fortalece, um poder que anima. Então este poder foi dado por Deus para que o nome dele seja glorificado. Bom, um segundo ponto que a gente vê na Bíblia é que Deus delega poder aos homens para que estes homens que estão com o poder consigam apoiar, ajudar e beneficiar os necessitados, né? Os mais pobres, aqueles que realmente precisam de um suporte, de uma ajuda. A gente vai ver isso muito forte em alguns textos. E o terceiro ponto que a gente vê na Bíblia é que os homens que têm poder, eles deveriam estar promovendo a justiça, né? Maior equidade, maior igualdade, justiça social. De forma que a gente vai ver isso muito claro na lei mosaica, quando Deus determina ali várias regras de igualdade social, aonde os donos de terras, por exemplo, deveriam estar distribuindo parte da sua produção, né, parte do seu excedente para os necessitados, onde nós vamos ver que em alguns momentos, né, e em determinados anos, os servos deveriam ser libertos para que eles pudessem tocar a sua própria casa, tocar a sua própria vida. Então, a lei mosaica ela vai muito no sentido de igualdade, bem diferente dessa concentração de poder e de riqueza que nós vemos na nossa sociedade atual. Um exemplo bíblico também muito bom para isso é José no Egito, né? Ele estava ali sendo o segundo homem do maior império da época e não faltava poder e autoridade para ele, mas ele soube usar este poder, essa autoridade, de uma forma que toda a terra foi beneficiada. Então ele guardou na abundância, ele distribuiu nos momentos de necessidade, de sequidão, e todos os habitantes da terra então foram abençoados ali próximos, claro, com essa boa administração do poder de José. Ok, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender o perigo do poder, da fama, do sucesso, quando ele não é bem administrado, né? Talvez os mais novos não tenham noção de quem foi a Madonna no seu auge, né? Mas Madonna, ela foi aí talvez a maior popstar aí durante décadas, né? Os anos 80 e 90, com certeza, ela junto com o Michael Jackson eram os maiores ícones pop do mundo. E ela tem essa declaração aqui, olha: tenho uma vontade intensa e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Olha que absurdo, né? A gente pensar que uma pessoa bonita, famosa, rica,
se sinta inadequada, né? A gente pensa que o sucesso, a fama e o dinheiro resolvem todos os problemas internos, né? E ela continua: esforço-me ao máximo para superá-lo, esse sentimento de inadequação, e me descubro em algum momento um ser humano especial. Mas então passo por outra etapa da vida e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez, ou seja, era um ciclo, né? Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo e movendo-me adiante. Porque embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Olha só como o sucesso não preenche o coração humano. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. Eu trouxe um outro exemplo aqui. Essa foi uma tenista muito famosa na década de 80, ganhou vários grandes slams, a Chris Evert, e essa frase dela é muito forte. Ela fala assim, depois que ela parou, né, já na aposentadoria: eu não fazia ideia de quem era ou do que poderia ser longe do tênis. Fiquei deprimida e com medo porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã de tênis. Fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava de vitórias, do aplauso, para ter uma identidade. Olha que coisa. Uma pessoa que estava vivendo o auge do seu sucesso e do seu poder, estava sempre precisando vencer o próximo torneio, ficar em destaque de novo na mídia, receber os aplausos, porque isso era a próxima dose dela, dessa droga viciante que é o poder. Então, quando ela parou, ela falou que entrou em depressão, porque ela viu ali que ela não iria ter mais essas doses constantes alimentando o seu ego. Bom, um exemplo bíblico para isso é Neemias, né? Neemias era o primeiro-ministro da Síria, o maior império da sua época. Ele era também o comandante do exército, né, da Síria, e havia feito já várias incursões e conquistado várias terras. Ele era um cara assim que mais exemplificava na época fama, poder, sucesso e dinheiro. Mas, porém, né, ele era leproso e orgulhoso. A gente vai ver isso ao longo da trajetória ali do seu relato bíblico. O quanto ele era arrogante, presunçoso, orgulhoso, mas era leproso. A lepra era uma doença muito incompreendida na época, não havia cura, e as pessoas começavam por problemas na pele. Depois essa infecção ela entrava em órgãos, né, em membros, nos membros mais afastados ali, né? Então os dedos eram os primeiros membros ali a sentir, e as pessoas iam perdendo esses membros, né? Iam perdendo os dedos, né? Orelha, os dedos do pé, enfim, e essas pessoas precisavam ser amputadas. Era algo terrível. Claro que Neemias estava ali talvez no primeiro estágio da doença, né? Ou ali próximo. Então ele estava ali buscando a cura incessantemente, porque ele ainda estava conseguindo exercer suas atividades, né? Bom, mas antes de Deus abençoá-lo com essa cura, ele precisou aprender algumas lições. Então ele teve primeiro que ouvir uma criança escrava que trabalhava para ele. Eu imagino que isso já foi um grande golpe na sua arrogância, né? Foi essa criança que deu o caminho para ele encontrar a cura lá em Israel com o profeta. Depois, quando ele encontra o profeta, ele vai lidar com a rejeição do profeta, né? Porque o profeta nem atende Naamã. O profeta manda o seu servo ir conversar com esse grande primeiro-ministro sírio.
e de forma que ele deve ter ficado muito decepcionado. Depois, a condição para ele ser curado da lepra era tomar banho 7 vezes no Rio Jordão, algo que ele ficou muito incomodado, porque ele dizia, mas eu vim de longe, né? Vim aqui com todo um aparato e vim aqui, né? Talvez ele pensou que o profeta fosse sair, fazer ali uma grande oração, né? Clamar ao Deus dos céus, impor as mãos sobre ele, né? E curá-lo. E aí, para ele tomar banho no Rio Jordão, ele fala, mas existem rios muito melhores na Síria, né? E como ali que ele vai ali se expor, né? Ele teria ali que tirar parte da sua roupa. Então tudo isso era muito constrangedor para Naamã. E aí, por fim, ele vai agradecer a cura ao profeta, e o profeta não recebe o dinheiro dele. Na cabeça de Naamã, tudo era comprado pelo dinheiro. Ele não queria ficar devendo favor para ninguém, muito menos para um pobre profeta de Israel. Então ele foi com muita grana lá, com uma comitiva enorme, mostrando ali toda a sua pompa, todo o seu poder, e o profeta não recebe o dinheiro dele. Então tudo isso foi uma grande lição para Naamã perceber que ele tinha sucesso, mas ele estava preso no seu orgulho, na sua arrogância. Muito bem, dito tudo isto, a gente precisa agora fazer uma reflexão interna para a gente perceber o quanto isso tem impactado as nossas vidas. Talvez nós não sejamos um grande diretor de uma empresa, talvez nós não estejamos exercendo uma liderança muito forte na comunidade, mas todos nós temos e exercemos controle e poder em alguma medida ao longo da vida, e isso é muito bom para a gente entender o que a gente vai ver agora. Então, algumas coisas para a gente pensar. Será que eu quero sempre ter razão? Será que eu sou daquelas pessoas que eu nunca quero perder um debate? Esse é um grande indicador que a gente está querendo controlar a situação, né? A gente está querendo exercer poder sobre as outras pessoas, com as nossas ideias, né? Dentro de um debate, eu nunca posso ficar por baixo, eu não posso perder esse debate. Eu tenho sempre que mostrar que eu sei, né? Eu quero sempre estar no centro das atenções. Será que eu sou essa pessoa que eu chego num lugar e eu quero chamar a atenção? Ou eu quero falar mais alto, eu quero chegar com uma roupa diferente, eu tenho que ser notado, né? Ou eu tenho que contar uma piada nova. Enfim, isso é outro sinal de que eu estou me alimentando com esse desejo de sucesso e de poder que vai se tornar um ídolo na minha vida. Eu quero sempre mostrar para as pessoas que eu posso. Eu quero sempre mostrar que eu consigo superar todos os desafios. Eu já fui uma pessoa assim, gente. Eu até hoje eu sou uma pessoa que eu não me intimido diante dos desafios, mas hoje, graças a Deus, sou liberto e consigo equilibrar isso muito bem na vida. Mas quando eu tinha no passado aí, como é que eu vou dizer, sentimentos, né, de inferioridade, porque geralmente a pessoa arrogante, ela é arrogante porque ela se sente inferior. Então ela precisa a todo momento mostrar que ela pode, que ela está por cima, que ela está no comando, né? Que ela corre mais do que as outras crianças, que ela conquista mais prêmios. Eu era assim, eu queria tirar as melhores notas, né? Para mostrar para os outros que eu era mais inteligente. Eu queria conquistar as melhores moças. Então tudo isso era uma forma que eu tinha de mostrar para os outros que eu não era inferior. Isso, graças a Deus, foi tratado, foi curado pela presença do Espírito Santo de Deus dentro de mim, mas é algo que constantemente a gente tem que ficar ligado.
Eu quero sempre mostrar minhas habilidades, mostrar meus conhecimentos, né? Eu estava conversando com uma pessoa há um pouco tempo atrás e todas as vezes que ela percebe que ela não está dominando a conversa, porque alguém sabe mais do que ela fica em silêncio e procura na internet informações que você não está trazendo sobre aquele assunto. De forma que ela vai sempre querer dar a última informação. Ela quer mostrar que ela tem sempre o último conhecimento. É impressionante, a gente vê isso muito nas redes sociais, né? Será que eu tenho essa necessidade de querer sempre ser reconhecido? Olha, eu fiz alguma coisa, mas eu quero que as pessoas me elogiem, eu quero que as pessoas me agradeçam, né? Eu quero que as pessoas postem isso nas redes sociais. Eu fiz o bem, mas eu quero ser recompensado por isso. Essa recompensa, não estou dizendo que é monetária, nem sempre será financeira. Mas às vezes a gente vai fazer um voluntariado, por exemplo, e a gente quer aparecer na foto, né? Quer mostrar que a gente está fazendo. Então tudo isso são sinônimos aí que podem nos pegar. Quero sempre esconder minhas fragilidades. Eu já fui assim muito também, gente. Eu nunca queria mostrar para os outros que eu havia falhado. Minha esposa falava isso para mim no começo e eu não admitia. Hoje eu percebo quantas vezes eu ficava incomodado de que as pessoas percebessem uma falha minha. Por quê? Porque eu queria sempre mostrar que eu estava sempre fazendo as coisas certas. Então, todas essas características aqui, muitas outras, podem nos acender um alerta amarelo ou até vermelho de que o sucesso, o poder e o controle têm dominado as nossas mentes e se tornaram um ídolo no nosso coração. Muito bem, a ilusão do poder, ela realmente nos cega, gente. Nós temos visto aí o quanto isso tem acontecido nas redes sociais e na sociedade em geral. Nós percebemos isso no mundo político, né? As pessoas que exercem poder político, não só em grandes cargos políticos, mas você tem ali até um síndico de condomínio, ele tem um poder político, né? Um líder comunitário na sua região, enfim, né? Um representante de classe na escola, ele está exercendo ali um poder político de negociação e de controle. Mas isso não pode gerar em nós um sentimento de satisfação constante, porque isso é uma grande ilusão, né? Isso nunca satisfaz o coração humano. O poder humano também, de você estar sempre ali querendo controlar a situação e a cabeça e os cenários, né? A gente vê muito isso na própria família. O quanto que a gente quer exercer o poder sobre o semelhante, né? Sobre o outro. Às vezes é sobre o seu irmão, às vezes é sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, né? Numa roda de amigos, você quer sempre que o seu controle esteja ali, você quer sempre estar numa área de conforto ali, comandando as outras pessoas. Tem pessoas que vão usar o poder econômico como uma grande ilusão na vida, porque a gente acabou de ver aí exemplos que eu trouxe de que dinheiro, fama e poder não satisfazem o coração humano, e a gente tem visto muito isso agora, essa briga de poder ideológico, né? Achando que o que eu penso sempre é melhor do que o que o outro pensa. Então a minha visão de mundo, seja uma visão liberal, seja uma visão progressista, seja uma visão conservadora, né? Se eu tenho um lado mais marxista, o outro lado mais capitalista, enfim, esse lado ideológico tem tomado conta da sociedade. E as pessoas colocam nisso toda a sua esperança. É impressionante. Isso é uma grande ilusão, porque nenhum sistema ideológico humano vai trazer solução para a humanidade, né? A humanidade, ela só é refeita, recomposta, ela só é renovada em justiça, igualdade e amor no pleno comando de Deus sobre os homens. Apenas no governo divino
é que os homens verão isso que nós buscamos nas ideologias. Bom, então se nós temos esse dilema, como então eu me liberto, né, desta ilusão? Como eu consigo ver na frente algo que possa realmente trazer sobre nós uma libertação desse desejo de poder e controle humano? Eu trouxe um texto bíblico aqui para reforçar a nossa ideia. O único caminho, gente, o único, é reconhecer nossa limitação e a nossa fragilidade diante da cruz de Cristo. O Evangelho fala sobre isso, né? É o Evangelho da fraqueza que traz poder. É impressionante isso, né? Nós temos um herói aos olhos humanos fraco, porque se deixou morrer, foi crucificado, uma morte ridícula para eles, vexatória, mas esta morte que traz vergonha para alguns, e este evangelho da cruz, né, que traz vergonha, é na verdade o evangelho de poder que liberta o homem. Olha que loucura, né? Pensar em tudo isso. Esse texto aqui de 2 Coríntios é muito bom para a gente entender. Paulo dizendo, né? Mas ele me disse, Jesus, né? Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha só. Portanto, eu me gloriarei, diz Paulo. Agora ele conclui aqui o pensamento. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que interessante nós vermos aí esse ensinamento bíblico tão incompreendido, né, pela sociedade secular. Eu quero finalizar então dizendo que o poder que nós temos para receber é este dunamis, né? Esta palavra do grego que daí origina-se a dinamite, né? O poder que explode, o poder que expande, né? Este poder é dado ao homem por Deus, e aí eu trouxe aqui 4 características desse poder aos que creem, aos salvos que recebem isso. Primeiro, o poder de adoção. Então, a todos os que creram, né, a todos os que o recebem, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos dele, que está lá em João 1,12. Então, é muito diferente do poder secular, do poder humano, que é baseado no meu status, é baseado no meu cargo, é baseado no meu salário, é baseado em como eu me exponho, né, nas minhas viagens e as fotos que eu tiro. Tudo isso não tem nada a ver com o poder bíblico. Deus nos chama para nós agora recebermos uma filiação. Isso é o maior poder que a gente pode ter, porque antes nós éramos inimigos e agora nós nos tornamos filhos amados do Pai. Isso é tremendo. Um outro aspecto desse poder que Deus dá ao homem, quando ele recebe pela fé ali Cristo, é o poder da imitação. Esse texto de 2 Coríntios 13 diz que, na verdade, Cristo foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir aos outros. Na próxima aula, na aula 8, nós vamos ver o quanto nós recebemos poder de Deus através do serviço.
O quanto servir as outras pessoas é uma demonstração de força, de fortaleza, muito diferente do que a sociedade atual pensa, que serviço é um sinal de fraqueza. Apenas os pobres servem, né? E os ricos são servidos. No reino de Deus é exatamente o contrário. Quem quiser ser grande, que sirva. Olha que coisa linda. O terceiro aspecto do poder de Deus aí é o poder de divulgação, né? Atos 1:8, nós receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, e ele já desceu, né? Isso aqui era uma promessa, e seremos testemunhas, né? Seremos divulgadores. Nós seremos as pessoas que vamos expandir a comunicação deste reino. Então Deus nos deu poder para isso através do Espírito Santo de Deus. E a última característica é quando nós seremos glorificados. Esse é um poder que todos nós almejamos neste momento, onde o nosso corpo corruptível será totalmente regenerado em glória para a eternidade. E o texto vai falar então da importância ali de nós estarmos sendo preparados para a eternidade com Deus. Então eu finalizo então, queridos, essa aula dizendo que este poder está disponível a todo o que crê, a todos os filhos de Deus, né? Que pela graça recebem a fé para crer. E aí este poder então, esse dunamis espiritual, ele vai explodir, ele vai expandir a nossa visão, a nossa forma de ver o mundo. Nós então teremos um poder através do Espírito Santo de Deus dentro de nós para influenciar, para impactar as pessoas e os nossos relacionamentos, ok? Eu quero te agradecer então por assistir e estar conosco acompanhando esta aula. Muito obrigado. Eu quero fazer uma oração final agora. Deus querido, obrigado pela tua palavra e pelo teu poder. Obrigado, Senhor, por confiar parte do teu poder a nós. Nós não somos dignos de estarmos, Senhor, te representando, mas através do sacrifício do teu Filho e da presença do teu Espírito, o Senhor nos faz dignos. Então agora nós somos justificados, nos tornamos justos porque o justo morreu por nós. Nós somos santificados, nós nos tornamos santos porque o santo que é Cristo morreu por nós. Então, meu Senhor, eu te agradeço por tudo, te agradeço por cada um que está aqui conosco e lhe peço, Pai, que o Senhor nos ajude a viver neste poder da palavra, neste poder de Deus, neste poder do Espírito que transforma, que alcança e que traz vida para toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.